Olá, pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal que não foi inscrito ainda no canal, se inscreva para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz. Vamos com a entrevista com o técnico Marcelo Martelotti, analisando esta vitória do Santa Cruz por 4-1. Queria que você fizesse uma avaliação, principalmente antes da expulsão e depois também. Boa noite. Boa noite. Na verdade, assim, a gente teve mais uma vez uma infelicidade de sair atrás logo no início do jogo. Isso atrapalha muito. Apesar disso, a gente manteve uma certa tranquilidade no sentido de ter o jogo ainda sob controle, né? Ainda demos algum espaço para eles, mas tivemos o jogo sob controle e conquistamos aquela virada no final do primeiro tempo, né? Após a expulsão do jogador deles. E, assim, o primeiro gol foi numa desatenção da defesa deles, a gente aproveitou bem. E é o que eu falo, a gente tem criado as oportunidades e muitas vezes a gente não aproveita. Hoje a diferença foi essa, que a gente continuou criando muito, né? E hoje tivemos um aproveitamento melhor. Então, no segundo tempo, já depois da segunda expulsão, a gente teve o controle total do jogo. Teve muita paciência, né, de ter a bola no pé, até porque logo em seguida a gente abriu 3-1 e fez uma vantagem já um pouco mais confortável. Mas o que me agradou mais foi esse sentido de você ter a posse de bola e continuar criando, né? Porque a gente poderia ter ficado com a bola no pé o tempo todo, com 2 jogadores a mais e com a qualidade do nosso time, e deixar simplesmente o tempo passar. Mas a gente criou oportunidades e a gente fez 4 gols, né? Mais 2 no segundo tempo e poderia ter feito mais, né? Teve bola na trave, várias chances que nós criamos e não convertemos. Então, assim, essa vontade que o time teve de atacar o adversário, de ser mais incisivo, né, e criando as chances e finalizando, eu acho que foi esse o aspecto mais positivo do jogo. E, mais uma vez, esse poder de reação que o time já provou que tem, né, em que muitas partidas que nós saímos atrás a gente conseguiu reverter. Ô Marcelo, você acha que passou novamente hoje por uma mentalidade forte, uma mentalidade de um time experiente, de saber que saiu atrás do placar, viu o atleta inferiorizado numericamente e vê o baque dos atletas adversários, conseguiu uma virada num piscar de olhos como o Santa conseguiu? Por que você ir para o intervalo com um a mais e com a virada feita? Obviamente o poder psicológico do time adversário vai lá para baixo, né? Ali a gente tem que lembrar que tinha um jogador a menos o adversário, né, e tinha o placar na hora da expulsão. Muitas vezes você não consegue fazer essa diferença, né? E como eu falei, o primeiro gol foi um passe errado do defensor do Atlético, que o Hugo aproveitou muito bem, fez um passe pro Mateuzinho, mas o segundo foi uma jogada trabalhada, né? Um rebote de escanteio, que o Daniel fez um lançamento perfeito pro Ratinho, e a gente faz muito essa jogada, né? O Ratinho atravessou na área e o Mateuzinho chegou para fazer o segundo gol. Então, assim, foi muito de um trabalho ali em poucos minutos que a gente conseguiu tirar proveito da criação das jogadas, né, e virar o placar e ir para o intervalo com uma vitória parcial, que era muito importante naquele momento e que nos deu a tranquilidade para fazer um segundo tempo quase perfeito. Vocês perderam, se assim podemos dizer, a oportunidade de só depender dos jogos no Arruda, a partir do momento que perderam o jogo passado, mas agora recuperaram. Voltam a precisar só vencer no Arruda para conseguir a classificação. Qual o peso desse jogo já do domingo, já que se vocês tiveram mais tempo para se preparar para esse, em contrapartida terão menos tempo para se preparar para o próximo e agora são só confrontos diretos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Agora são os confrontos diretos, a gente tem novamente um jogo na nossa casa, né? A gente sabe o quanto nós somos fortes ali, apesar desse último resultado, o nosso torcedor vai comparecer novamente. É um adversário hoje direto mesmo, né? É o mais próximo da gente ali nessa briga pelo G4. É uma decisão, eu não estou pensando mais nessa conta dos jogos em casa, dos pontos que a gente precisa. Acho que a gente tem que jogar para vencer, né, e classificar o quanto antes, se for possível, na melhor posição que for possível. Acho que o pensamento tem que ser esse. Então hoje, além da vitória fora de casa, que era uma cobrança, né, e que acabou saindo, foi importante ter feito 3 gols de saldo, né, para tirar um saldo negativo que a gente tinha. Isso lá na frente pode fazer uma diferença, mas o mais importante foi novamente a gente voltar
levar o próximo jogo dentro da nossa casa com uma vitória e com uma condição melhor, estando dentro do G4 e num jogo que é decisivo e que é muito importante para a gente. Ô Marcelo, hoje a gente viu o Furtado voltar e ser importante, talvez não com gols, mas o Furtado ser muito importante com as movimentações, atacando espaços, abrindo espaço para os companheiros. O Mateuzinho, não só pela atuação, com os 2 gols. O quanto foi importante para você o retorno desses 2 atletas que são entrosados um com o outro e o quanto serão eles importantes num jogo em casa contra Juazeirense, que mesmo com o empate o Santa permanecendo na frente, não dá para você jogar pelo resultado com 20 mil ou até 35 mil tricolores no estádio do Arruda. A gente sabia que eles iriam fazer falta no jogo passado, não pelos jogadores que entraram, né, mas pela sequência que eles vinham tendo, né? Eram 2 jogadores que estavam vivendo um bom momento, vinham jogando muito bem. O Mateuzinho vinha numa sequência muito positiva, acho que é o jogador que mais jogou esse ano no nosso elenco e sempre num nível muito bom. Hoje ficou provado isso, né? E ainda bem que ficou provado, porque com uma boa atuação deles a gente conseguiu uma vitória. Mas, mais uma vez, é um trabalho de grupo, é um trabalho de uma equipe que está se fortalecendo. Hoje a gente tinha a necessidade de provar que aquilo que aconteceu a semana passada foi um acidente de percurso e acontece. Mais um time que quer brigar em cima, um time que tem a camisa e a tradição de Santa Cruz, não pode se acostumar com derrota, não pode se conformar com derrota. E a resposta veio no jogo de hoje. Marcelo, hoje a gente viu aqui, principalmente no começo do jogo, a torcida do Santa ainda era em maior número do que a do Atlético, né? Uma torcida que vem apaixonada, estava conversando com o pessoal, teve gente que veio do Recife, teve gente que veio de Salvador, teve gente que veio de muitos lugares. O quanto é importante essa relação do torcedor com os atletas? Você é um cara que já conhece a torcida do Santa há muito tempo, mas essa identificação dos atletas com a torcida que acompanha o time por onde for? É fundamental, né? Eu acho que essa relação de confiança mútua, né, recíproca, porque são os jogadores confiando no torcedor, que o torcedor vai estar junto em todos os momentos, e a torcida confiando no time, né? Porque se ela não confiar, é mais difícil. Então, hoje era fundamental que a gente desse essa resposta, porque a gente vivia um pouco nessa gangorra lá atrás, né, de não ter os resultados fora de casa, e aí sempre uma pressão maior no jogo em casa. Ficamos 4 jogos sem derrota, o que fez com que o ambiente nos jogos no Arruda melhorasse muito. E agora eu acho que com essa vitória a gente no domingo que vem vai ter o apoio novamente de um número maior de torcedores. E é essa relação, é esse apoio irrestrito. Eu conheço bem, sei o que essa torcida é capaz e a gente vai precisar deles não só nesses próximos 2 jogos, mas tudo dando certo, principalmente nos jogos decisivos. Marcelo, pelo menos para fechar da minha parte, 3 jogos restantes, o Santa pode carimbar a classificação muito em breve, e esses jogos viram decisivos porque são jogos contra adversários diretos nessa briga pela classificação. Depois tem mata-mata, são 3 até o acesso. E muitos falam, e eu acredito nisso, que é mais fácil você conseguir o acesso no mata-mata sendo equilibrado o tempo todo do que ter altos e baixos. Porque você vai ser equilibrado fora, você vai ser equilibrado dentro e você pode ter supremacia no seu adversário. O quanto falta para esse Santa chegar ao equilíbrio ideal na sua visão que o time pode lhe dar? Eu acho que eu costumo fazer alguns recortes, né, de momento, e eu acho que passa muito por isso. Para você fazer uma análise do momento, você não pode levar em consideração só o último jogo, ou os 2 últimos jogos, né? E a gente falou isso quando a gente conseguiu uma sequência sem derrota, uma sequência sem sofrer gol. E hoje a gente pode pegar o recorte dos últimos 6 jogos, por exemplo, são 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Então, é lógico que para o mata-mata precisa mais, porque às vezes uma derrota te tira da competição, né? Você precisa chegar mais forte. Mas até essa necessidade que a gente está tendo de jogar até o último jogo com uma decisão vai levar o nosso time para um espírito de mata-mata muito antes do mata-mata chegar, né? A gente tem 3 jogos decisivos agora, como tem no domingo, como era hoje, por exemplo. Hoje era um jogo, você imagina, se você chega para jogar um mata-mata num campo de grama sintética, né, na condição que tinha hoje, você tinha que passar por cima dessas adversidades e fazer como nós fizemos. Então eu acho que a gente está tendo um aprendizado nesse momento, que é um momento ainda muito importante para a gente, que a gente só pode pensar ainda nessa fase,
Mas eu tenho certeza que a gente conquistando a classificação, nós vamos chegar forte para o mata-mata.